A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de teologia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de teologia. Eu não tenho formação acadêmica em teologia, estou fazendo a faculdade de teologia agora pela Unicesumar. Eu tenho curso teológico no IBBC, que é o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, mas é por extensão. A faculdade que eu estou fazendo também é por extensão. E era sobre isso que eu gostaria de falar, né? É muito difícil para pessoas mais humildes, mais simples, fazerem seminários teológicos. Por quê? Porque um curso no seminário teológico, um seminário teológico, ele é muito caro. Ele é muito caro. Existem seminários muito bons no Brasil, né? Seminário Batista do Sul, Martin Buster e alguns outros, muitos outros inclusive. Só que esses seminários ficam em grandes cidades, na maioria das vezes. Tem mensalidades que são tanto quanto altas. E fora a mensalidade, a pessoa tem que ter moradia, alimentação, gastar dinheiro comprando livros. Livros teológicos, no geral, não são baratos. Então não é fácil principalmente para o pentecostal, né? Porque geralmente o pentecostal é aquela pessoa que foi alcançada por Deus numa igreja mais simples, num bairro afastado dos grandes centros. No meu caso, por exemplo, eu aceitei Jesus lá na Igreja Brasil para Cristo, no Jardim Peabiru, lá em 2001, no final do ano 2000, finalzinho do ano 2000. Então é muito mais difícil para essas pessoas. Para mim, por exemplo, ir para a escola era muito difícil. Ir para a escola só para bagunçar, né? Tem quem fala, eu ia para a escola para comer. Eu não era nem para comer, eu ia para a escola só para bagunçar, para ir nas festinhas e tal. E claro que eu senti depois o peso de não ter estudado direito, apesar de que também era uma escola pública e a dificuldade é muito difícil para alguém que estudou em escola pública competir com pessoas que estudaram em escolas particulares. Quer dizer, não posso falar por hoje, mas na minha época era. E é a mesma coisa no seminário, né? Às vezes a igreja acaba investindo na vida de um jovem ou outro para que ele vá para o seminário, mas são raras as vezes que isso acontece, não acontecem muitas vezes não. Eu nunca tive condições de ir para um seminário, nem quando era da Assembleia de Deus, nem agora que sou do Brasil para Cristo, nem no começo da minha conversão no Brasil para Cristo, não. Existe o IBAD, o ETAD, o próprio BBC lá no Mando Aqui, existem bons seminários teológicos que são pentecostais também, mas é tudo muito caro, é muito difícil para uma pessoa sair do interior para ir para uma capital para estudar, ou então ir para uma outra cidade estudar, porque a verdade é que teologia não dá dinheiro, né? Tem gente que acha que todo pastor é rico, é do engano, não é verdade. Alguns são bem sucedidos financeiramente realmente, mas não são todos. A grande maioria dos pastores, eles têm problemas financeiros, né? A grande maioria. E eu vejo às vezes que o que me incomoda é que às vezes os que foram para seminários, eles tratam com desdém aqueles que não foram, né? Geralmente quem vai para seminário é pastor da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, né? Que são pastores de igrejas maiores e às vezes eles têm uma condição socioeconômica um pouco melhor, então os filhos acabam decidindo virar pastores, eles vão para grandes seminários, estudam, e glória a Deus por isso. Ainda bem que temos os batistas e os presbiterianos para nos ajudarem, né? Mas conheço muitos pastores batistas e presbiterianos que são super gente boa, mas os famosos da internet, principalmente, eles são muito arrogantes na grande maioria das vezes e agem como se só eles conhecessem teologia, e não é verdade. Não é verdade, tem muita gente simples, humilde, que aprende. E o chamado de Deus, ele não é apenas para aqueles que têm condições de fazerem um seminário. O chamado de Deus é para aqueles que foram chamados por Deus. Então, às vezes, você foi chamado por Deus e não tem condições de pagar uma faculdade teológica, não tem condições de ir para um seminário, mas nem por isso você vai deixar de exercer o seu ministério. Você precisa se preparar, você precisa fazer um curso teológico, nem que seja um curso teológico por extensão. Você precisa comprar literaturas sobre teologia. Mas é muito difícil entender as literaturas teológicas e tal. Pega um dicionário e leia a literatura junto com o dicionário, você vai enriquecer inclusive o seu vocabulário. A questão de nós não podermos às vezes ir a seminários
Deus releva, eu acredito que Deus releva, a sociedade releva, as nossas comunidades relevam, porque é normal a gente às vezes não conseguir ir para um seminário presencial. O que não dá para se relevar é a preguiça em estudar, em ler, a falta de vontade em fazer investimentos em livros, em cursos, né? É querer viver sempre levando com a barriga. Não, eu vou abrir aqui a Bíblia, aqui, onde eu abrir a Bíblia, Deus vai... Esse aqui é o livro que eu estou lendo agora. Onde eu abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo. Não, não é assim que funciona. Você precisa se dedicar a aprender, né? Você precisa dedicar um tempo a aprender. É difícil ir para um seminário? Mas existem cursos na internet que são acessíveis. Essa faculdade que eu estou fazendo é a Unicesumar, ela não é barato o valor, mas é um valor acessível, 200 e poucos reais por mês. É difícil pagar? Mas não é tão caro, né? Tanto de coisa que dá para a gente fazer, para a gente aprender, cursos que descomplicam a teologia, tem na internet, você procurar, você vai encontrar. Então, o que a gente pode é não ir para seminários, porque às vezes é difícil ir, mas o que a gente não pode é se conformar em não conhecer. Então, ainda que você não tenha tido condições de ir para um seminário, mas tem um chamado de Deus, não fica parado. Exercite o seu chamado e se prepare para exercê-lo, tá? Procure meios de aprender a palavra de Deus, meios de conhecer a palavra de Deus, meios de conhecer um pouquinho a respeito de teologia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, daqui a pouco você está conhecendo um tantão, não vai conhecer muito, porque o conhecimento nunca é demais. Mas não pare de aprender, dando essa desculpa, eu não tenho condições de ir para um seminário. Não dá essa desculpa não, você não tem condições de ir para um seminário, então usa o que tiver perto de você, tá bom? Então, se você tem um chamado, não é porque você não tem condições de ir para o seminário que você não serve. Você serve sim, mas se prepare para exercer o seu chamado, tá certo? Um abraço, Deus abençoe. Lembre-se de se inscrever aí no canal, aperta no sininho e dá like, e deixa Deus usar você aí. Um abraço, paz, fui!